Eu tava pensando hoje um pouco mais calmo, né, no jogo de ontem. Mas eu gosto de gravar aqueles vídeos mais à flor da pele ali, logo depois do apito final. E geralmente eu não mudo muito de opinião, assim, né, radicalmente, depois de cabeça fria. E aqui, mais uma vez, é o caso, assim, né, acho que tudo que eu falei, ou pelo menos maior parte do que eu falei ontem no vídeo, no gigantesco vídeo de ontem, né, eu acho que é aquilo mesmo, concordo. Talvez a forma um pouco mais exaltada é fruto do momento ali, mas o conteúdo é aquele mesmo e eu não discordo de mim mesmo, né? Mas pensando um pouco de cabeça mais fria agora sobre o jogo de ontem, e não só pensando, eu também dei uma pesquisada sobre o Vasco, né? O que dizem os vascaínos, o que diz a imprensa do Rio de Janeiro sobre o Vasco. Eu dei uma pesquisada até para a gente entender o tamanho. Peraí, que eu acho que está meio torto aqui, né? Não sei. Mas para a gente entender o tamanho dessa bronca, né, que era enfrentar o Vasco da Gama em São Januário. E era mais ou menos o que eu desconfiava, tá? O Vasco, eu falei no vídeo de ontem, é um time ruim, eu falei isso, e de fato ele é encarado lá no Rio de Janeiro como um time fraco, um time ruim, um time que vem há um bom tempo já apresentando um futebol abaixo da crítica, né? A gente às vezes aqui de fora a gente analisa muito a dupla Grenal, né? Aqui de fora não, aqui no sul, né? A gente olha os times de fora e ignora que tem um outro time do outro lado. Então, às vezes, a gente faz 5-0 em alguém e acha que a gente está voando, mas quem é esse alguém? Né? Ou a gente perde por 1-0 e de repente é terra arrasada, mas calma, e se os caras estiverem voando, sabe? Então eu acho que nos falta muitas vezes a análise de contra quem era. Quem é esse Vasco, sabe? De repente é um Vasco que está aí mostrando que vai ser o grande time da. Não é o caso, gente. Não é o caso. E engana um pouco, né? Eu acho que isso ajudou a deixar o Roger e a diretoria nas entrevistas ali pós-jogo mais aliviados, satisfeitos, né? Porque dá uma enganada. Tu pensa no Vasco, no grande Vasco da Gama, é um dos clubes grandes dessa Série B, junto com o Grêmio ali, é uma briga de cachorro grande. É em São Januário, o estádio estava praticamente cheio, mais de 20 mil pessoas e tal, tal, tal. Só que a gente vai olhar pela ótica do Vasco, cara, era um time fraco. E mesmo assim, a gente não viu um Grêmio soberano na partida, a gente não viu um Grêmio sequer com mais chance de ter vencido, né? Se alguém pudesse ter vencido aquele jogo, acho que o Vasco chegou, acho não, com certeza o Vasco chegou muito mais perto. O Grêmio tem, acho que um chute do Biel e uma chegada boa do Thiago Santos ali no começo do jogo. E cara, eu não tô lembrando de mais nada assim, numa primeira vista, assim, o Vasco chegou mais, cercou mais, até mesmo lances perigosos ele protagonizou mais. O Breno foi talvez um dos melhores em campo, com boas defesas e tal, aquela bola no travessão no finalzinho, enfim, sabe? E quem é esse Vasco? É um time ruim, gente. É um time ruim. Então, e aí entra na parte que eu disse que eu tava, né, confirmando isso, que lá no Rio de Janeiro todo mundo tem o Vasco como um time que não se encontrou ainda, não achou ainda seus titulares. Ele tá até parecido com o Grêmio, sabe? O técnico não achou ainda, não acertou a mão, não achou os 11, não encaixou, não tá, né? Apesar de serem vice-líderes e estádio cheio, aquela coisa toda, não é esse monstro todo aí que alguns pintaram, entendeu? Então, aí se a gente olha que tá, beleza, mas o que deu esse sentimento a alguns gremistas e sobretudo ali a direção e Roger de que agora a coisa foi boa, né? E eu mesmo falei que teve alguns aspectos positivos, talvez um aspecto positivo principal, que foi a atitude dos atletas, né? E eu acho que é isso, gente. Eu acho que é isso, e como eu falei já no vídeo de ontem, eu vou ser simplista mais uma vez, e agora eu vou confirmar o que eu disse no vídeo de ontem, até aprofundando um pouco. Eu acho que o que mudou de ontem para os últimos jogos que nos irritaram profundamente, Criciúma, Ituano, Vila Nova e etc., foi o efeito Kahneman e Edilson. O Kahneman, lembremos, estreou na Série B. Esse sim, literalmente estreou na Série B. Né? O Edilson tinha jogado alguns minutinhos lá e se lesionou, praticamente estreia também com mais tempo de jogo ali. Kahneman e Edilson. E como eu falei no outro vídeo também, coincidentemente os caras que chegaram em 2016 na virada de chave
do grupo, que era tido como bunda mole também, lembra? A gente falava do time do Roger e tal. Tem o Renato, claro, que é outra peça ali que se encaixa naquele contexto, mas a gente não pode esquecer que não foi só o Renato que chegou e mudou o ambiente. Chegaram jogadores como Kahneman e Edilson. E eu tô para dizer para vocês que eu sou meio contra assim algum simplismo, né, umas análises rasas de alguma. Eu acho que o futebol é muito complexo, tem muita variável, muita. Às vezes a gente quer reduzir algumas análises a 3 linhas e tal, mas eu acho sinceramente que neste caso é simples assim. O que mudou foi Kahneman e Edilson, tanto na pegada de ambos, no espírito que eles deram para o time, assim, de uma forma geral, quanto até mesmo numa questão anímica simbólica, né? Eu falei do próprio Jeromel e Kahneman, a zaga multicampeã ali, a zaga talvez uma das maiores da nossa história, né? Os caras em campo já dão outro peso pro time, até mesmo pro respeito do adversário, mas pros nossos próprios jogadores, acho que a figura muda. E eu acho que é simples assim, porque gente, não foi o Denis que falou nada. O Denis está desde o ano passado papagaiando, não mudou nada. O Roger também não é esse cara. O Roger não tem aqui, ó, o grupo na mão, na lábia. Ele pode até se irritar às vezes, falar, mas não é. Não foi o Roger, não foi Denis, não foi muito menos Romildo, não fui eu, não foi ninguém. Sabe? Porque eu não acho que falta vontade, que esse grupo não quer ganhar, que eles não estão nem aí. Eu acho que até estão, mas há um modo deles. E o modo deles, às vezes, é um modo mais tranquilo, não é um modo Kahneman, sabe? Então, assim, eles estavam lá tentando, mas se não der, não deu. Aí chega o Kahneman e não tem essa de não der, não deu. O Kahneman joga sem quadril. O Kahneman, ele se joga na bola como se fosse uma bomba atômica para salvar o mundo, sabe? O Edilson é malandro, o Edilson cavou amarelo pro cara, o Edilson, sabe? Eles estão entendendo o cenário que é uma guerra e não que é um passeio na feira. Então, sinceramente, deu essa sensação geral de tipo, puxa, parece que foi diferente, né? Mas eu acho que a diferença é só essa. Eu acho que o time do Roger continua bagunçado, continua não mostrando grande coisa. O Roger falou que estava feliz porque deu certo com os 3 centrais ali, né? Os 3 zagueiros, que ele quis dizer, eu acho. Cara, o que deu certo, cara? Não deu grande coisa certo. O Grêmio não teve chance de ganhar o jogo. O Grêmio não atacou. O Grêmio mal e mal chegou na frente. Sabe? O Diego Souza se arrastando, aí entra o Elkson pesado também. Uns 4, 5 jogadores saíram pedindo para serem substituídos. Sabe? O time morto em campo. Taticamente, o que a gente viu? Não teve nenhuma revolução. Sabe? O time é sabidamente ruim, culpa da direção. A entrevista do Denis Abraão ao final da partida, pelo menos para mim, foi de novo irritante. Sabe? Então não tem, cara, não mudou nada. A verdade é essa, não mudou nada. Só que eles conseguiram botar uns panos quentes naquele movimento de queda generalizada ali, porque teve mais atitude, porque teve mais competitividade. Isso é uma coisa que a gente sempre cobra, né? Tipo, na Série B não se joga, se disputa, né? Ou essa frase aí já foi utilizada em vários contextos, em finais. Final não se joga, se disputa. Libertadores não se joga, se disputa. Série B é isso, cara. São 38 finais, agora 28 restam, né? E eu acho que essa mudança... Aí tem uma notícia boa e uma ruim, né? A boa é que talvez essa mudança de competitividade tenha vindo para ficar, né? Edilson, Kahneman, aí o grupo talvez tenha incorporado um pouco esse espírito. Vamos acompanhar. Acho que é um espírito que não vai resolver nossa vida sozinho, sem qualidade, sem variação tática, mas ele vai resolver algumas coisas. Tipo, talvez um jogo contra o Criciúma tivesse isso, tinha resolvido, sabe? Contra o Ituano, sabe? Tipo, nós vamos perder alguns jogos porque o time é frágil, o elenco é frágil, nós vamos perder alguns jogos porque o Roger ainda não deu o encaixe necessário, nós vamos empatar alguns jogos também por isso. Agora, para alguns de nível tão baixo do adversário, talvez isso já resolva, né? Então essa é a notícia boa. A ruim é que essa mudança, que na minha opinião foi sutil, serviu para maquiar um problema, para maquiar um panorama do Grêmio que segue basicamente o mesmo, e eles pintaram como se não, agora tudo mudou e aí não caiu ninguém, sobretudo o departamento de futebol que a gente insiste tanto que tem que cair. E sobre as entrevistas, né, uma coisa que eu pensei também melhor sobre as entrevistas ao final da partida, que no vídeo de ontem eu botei mais na do Denis e do Romildo, e realmente foram os mais irritantes, mas o Roger também, né? O Roger também foi um pouco na linha do nossa, agora é um novo Grêmio, ele viu também um timão em campo que ninguém viu, só ele.
Mas sabe o que me parece, cara? E aí voltando, sobretudo a direção, parece que os caras têm um Fusca, né? O Grêmio é um grande Fusca, é um Fusca, né? E aí tu começa a injetar dinheiro, 10 milhões por mês, né? Fazendo aqui enfim, uma analogia com o quão caro é o time do Grêmio. Mas tu injeta lá uma grana mensal para, ó, barulhos, né, pela casa. Mas tu injeta uma grana mensal pro cara, para alguém ter um carro bom. E o cara tem um Fusca. Né? O cara tem um Fusca, aí tu vai lá dar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Aí o cara vai lá e te cobra um patrocinador ali, né? Tu é um cara que corre com um carro de corrida. Aí o cara te dá um monte de dinheiro e tu compra um Fusca. E aí tu fica ali arrumando teu Fusca, aí tu pinta o Fusca, aí tu troca o pneu do Fusca. Aí o cara fala, cara, mas com esse Fusca a gente não vai longe, cara. Né? E aí no próximo mês o cara tenta te justificar. E aí chega um belo dia, tu vai olhar o carro, é um Fusca ainda. Sabe? O que o cara tinha que ter feito? Ele tinha que ter, não, vou comprar uma Ferrari, vou comprar uma Mercedes, vou comprar um carro mais competitivo para ganhar essa corrida, vou comprar um motor mais potente para minha Ferrari. Não, o cara, por algum motivo, continua com o Fusca, e aí quando tu vai perguntar para ele sobre o carro, ele diz assim, não, mas veja bem, nessa última corrida a gente foi bem. Vocês viram? A gente fez uma volta mais rápida que nas últimas corridas todas. Tu viu só que dessa vez o piloto não perdeu a aderência do pneu? Vocês viram que a gente chegou a 100 km por hora naquela reta? Mas olha só, e aí, sabe, o cara começa a defender o Fusca. O cara começa a defender um Fusca, cara. É porque ele não tem capacidade de gerir esse piloto, né? Esse carro de competição. Porque assim, tá nítido que o Fusca não é suficiente, tá nítido que tu precisa de mais, tu precisa de algo melhor, algo mais potente. Entende? E é isso que me soou. É uma analogia forçada essa, não achei uma melhor agora para falar, mas é isso que me bateu, assim, ouvindo o Denis e o Romildo principalmente, fazendo um alarde. Olha que alegria, que revolução, esse time de hoje encheu os olhos. Cara, foi um jogo horroroso, um jogo feio. Um jogo de dois times ruins batendo cabeça. Teve um lance que viralizou na internet aí, que é do jogo de ontem, que é a bola pingando pra lá e pra cá, cabeçada, 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 chutão, chutão, cabeçada. Sabe, parecia várzea, cara. Foi um jogo horrível, onde o Grêmio teve mais perto de perder do que de ganhar. Não criou nada, vários problemas, nenhuma novidade tática. O time mostrou que é ruim mesmo com as mudanças do Roger. Ah, beleza, competiu. Aí os caras pegaram essa vírgula, que nem é mérito deles, nem é mérito deles. Ah, não, agora é o Grêmião, olha só. Aí começaram a defender ali os atributos do Fusca deles. Porque eles não têm capacidade de te entregar uma Ferrari, que seja uma Mercedes, que seja um outro carro mais potente que o Fusca não é muito difícil. Entende? Eles nem percebem o que eles precisam para melhorar, se é o motor, se é a aerodinâmica, eles não sabem o que eles precisam melhorar, como. Né? O departamento de futebol é amador, é incompetente, a gente já está cansado de ver e de falar, sabe? E aí, em vez de eles olharem a tua crítica e falar, cara, com esse carro aí vai ser difícil de ganhar alguma coisa. Em vez de eles olharem a tua crítica e falarem, verdade, vamos mudar tudo então, vamos demitir o departamento de futebol, vamos contratar alguém que entenda, vamos né, contratar para mudar a fotografia do time. Não, em vez disso, cara, eles Não, mas veja bem, olha só esse Fusca, não sei o que. Foi isso que eles fizeram, cara. Se agarraram e enalteceram o Fusca, que foi a nossa atuação de ontem, como se fosse uma Ferrari. Então aí tu vê a limitação dos caras, sabe? Que é tão surreal que a gente fica na dúvida. Eu fico na dúvida, porque os dois caminhos são possíveis. Se eles realmente acreditaram que o time foi tão bem, né? Porque eles não entendem bosta nenhuma de futebol, cara. Então é muito possível que eles tenham acreditado, né? Ou se eles apenas estão acuados, querendo se defender. E aí eles olham uma vírgula de melhora no time, né? Que no caso foi da competitividade dos atletas, nem passa por eles isso, porque eles estão há um ano tentando dar competitividade pro time e não conseguem, né? E aí eles olham para essa vírgula e aí, sabendo que ainda foi muito feio o jogo de ontem, eles dissimuladamente pintam um cenário de que, meu Deus, que jogão, agora tudo vai, tentando tirar o torcedor e a imprensa para idiotas. Eu espero ambos deles, por isso que é difícil até de dizer qual é o cenário. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.